Então a Suza pergunta, do que tu tens medo, Rubens? De forma genérica, como? Ela perguntou genericamente, do que você tem medo? Ah, eu não saberia dizer assim de repente, não, sabe? Fantasma eu não tenho medo. Eu ficaria no cemitério qualquer hora da noite, qualquer dia, quanto tempo fosse. Eu não tenho medo de assombração. Né? Aqui na região não precisa ter medo de nada, porque bandido não vai entrar na tua casa, não vai te assaltar na esquina. Em São Paulo eu tinha medo. São Paulo, a minha esposa, eu parava o carro, ela dava a volta, ela ia a pé para o portão de casa, eu dava a volta no quarteirão toda vez que saía. Porque toda semana tinha assunto lá de carro roubado na porta de casa. Então eu vivi em São Paulo com muito medo, mas muito medo mesmo. Assalto, aquela coisa toda. Mas esses medos, né, que foram implantados pelo sistema em nós, porque deixa correr solto a violência, e a televisão fica divulgando isso de manhã, depois que eu vim para cá eu não tive mais. Então, cara, não saberia dizer assim de que ter medo, não. O, Viu, El, Susan? o Elias Araújo fez uma pergunta interessante aqui. Eu acho que ele quer saber. Ele pergunta assim: qual o formato do nosso reino? Eu acho que ele quer saber o que tu pensa a respeito de se a Terra é plana ou não. A Terra plana é um fantasma que sempre sobrevoa, né? Eu, sinceramente, eu não creio que ela seja esférica, não, viu? Eu tenho muitas dúvidas de que ela seja esférica. Eu vejo muita possibilidade, bastante possibilidade dela ser plana realmente. Mas eu não consigo afirmar, como sempre foi. Agora, se você perguntar para mim, você acredita que ela é plana baseada em que princípio? Acredita que ela é esférica baseada em que princípio? Eu não acredito que ela é esférica baseado no princípio de que eles não são confiáveis. Nem os livros, nem quem comanda, nem quem falou isso para a gente até hoje. Tá certo? E eu acredito, eu penso que a chance dela ser plana é maior, porque todas as medições que se fazem, todas as experiências a questão empírica toda que se tem, mostra que ela não é esférica. Mas é um assunto que também não leva tão longe, porque de um jeito ou de outro, esférico ou não, a gente vai continuar vivendo aqui. Mas tem os satélites. Os satélites, na época, eu soube, na época do lançamento, depois do Brasilsat 2, teve o Saci. O Saci foi o primeiro satélite brasileiro, não deu em nada. Né? Depois lançaram o Brasilsat 1, depois o Brasilsat 2 e a banda B de telefonia. Nessa época, eu conheci pessoalmente, não ele, que eu fui lá para conhecê-lo, mas não conheci, o ministro das Comunicações, que agora não vê o nome dele, na época do Fernando Henrique Cardoso. Eu fui lá no Congresso, tinha uma audiência com ele, na hora H ele não pôde atender, atendeu o outro. Mas estive muito próximo dele. E naquela época foi a época da telefonia. Foi até citado aqui hoje, né, que a questão do telefone era muito caro, verdade. Depois da banda B, o telefone ele ficou mais popular, não é verdade, Jailson? Sim. Então, o que acontece? Nessa época que eu estive lá, em Brasília, para ver isso, a informação que eu tive entre pessoas da mídia da época é que exatamente naquele momento o céu estava sendo distribuído. Era o céu que estava sendo distribuído. O que era o céu que estava sendo distribuído? Subpartículas na ionosfera, de onde cada emissora lança o sinal e coleta. Ou seja, cada país, cada governo e cada empresa grande teve direito a uma parcela do céu para jogar o sinal e esse sinal refletir para a Terra para captar em outros lugares. Então, quando eu tive essa informação, e o nome do mecanismo chama-se Tropocaster. Quem quiser anotar para pesquisar, Tropocaster. Então, quer dizer, a pessoa com Tropocaster daqui de baixo jogaria o sinal lá em cima e receberia. Então, a banda B que se criou e aquela coisa toda, na época, o comentário de bastidores é que nada mais era do que um loteamento do céu. Então, não só baseado nesse princípio, mas até porque outras coisas também não batem, eu não acredito que tenha satélites mesmo em órbita. Eu acredito que tem aviões, porque isso é provado que eles também retransmitem, balões tipo atmosféricos, não são atmosféricos porque não são para questões atmosféricas, de prever tempo, mas o tipo balão atmosférico que fica lá em cima e que são teleguiados e que fazem também esse papel. Então, não só o loteamento do céu, vamos dizer assim, mas também esses equipamentos também que fariam esse trabalho que eles dizem que é o satélite. Para o pessoal entender, eu não sei se o que eu vou comentar está correto, tu me corrige se eu estiver errado, Rubens, mas para o pessoal... É o meu pensamento, agora se correto como correto eu não posso dizer. Só para o pessoal entender, né, segundo o que eu entendo disso aí também, por isso que eu peço a tua correção, caso eu me equivoque,
Mas o céu, como o Rubens diz, são as faixas possíveis de transmissão, né? Porque até mesmo as cores, né, elas têm uma faixa de cores que a gente enxerga, assim como existem faixas de transmissão, né? Quer dizer, é limitado o número de faixas, né, de frequência que é possível transmitir, né? Então são essas faixas limitadas que foram restritas ou divididas, né, ou distribuídas. Na verdade, não foram frequências. As frequências elas vão de hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz e vão embora nos hertz, né? Certo. A unidade de medida é o hertz. Mas não é o caso da onda específica. Ah, não é a onda? Até porque se transmite em micro-ondas. Certo. São gigahertz, né? Então, a frequência de ondas que se transmite hoje, envolvendo satélite, por exemplo, você ia transmitir a Copa do Mundo em 70. Se você transmitisse, ninguém mais podia transmitir. Por quê? Porque ocupava uma banda muito larga. Aquilo ali era frequência baixa, não era alta igual agora. Então, frequência baixa ocupa um comprimento de onda maior. Então, não caberiam muitas TVs transmitindo, vamos dizer assim, na Copa de 70. Mas como o estudo foi miniaturalizado e conseguiu-se hoje equipamentos muito mais modernos, né, com MOSFET, são transistores MOSFETs de alta potência, eles conseguem transformar a onda, picar ela todinha e deixar em nano-ondas, na verdade, nem micro, mas nano-ondas. Então, essas ondas, elas emitem muito mais sinal e informação de um lado para o outro do que qualquer outro sistema anterior. Agora, lá no céu, o que na época eu soube é justamente os íons. Íons são, vamos dizer, subpartículas dos átomos que navegam livremente. Então, a ionosfera, ela é carregada de quê? De íons. E é exatamente essa ionosfera que ela foi compartilhada. A ionosfera é uma... Cara... Quando eu falo cara, é o carioquês meu, que eu não consigo eliminar, né? Sim, sim. Então, o que acontece é o seguinte, o Criador do céu e da terra, a gente vai querer falar no Criador, mas é complicado. O que ele fez, rapaz, o que ele gerou, o que ele gerencia, inclusive até hoje, porque a ordem não de vigiada se transforma em caos, então por isso eu acredito que a mão dele está aí, irmão, né? Para entender, está aí gerenciando isso tudo, é algo muito fantástico. E esses caras perceberam que para poder fazer uma comunicação de um ponto a outro, não precisaria efetivamente de ter um artefato deles para fazer isso. Era só jogar o sinal na ionosfera e captar de novo o reflexo dela. A própria ionosfera recebe o sinal e manda de volta. E então, desculpa, Rubens, só para não esquecer, esse sinal ele se dissipa em algum momento ou ele permanece lá para sempre? Não, o sinal todo ele dissipa. Existe uma corrente que acha que, por exemplo, mensagens que foram enviadas aí para o espaço, né, e teve até a voz do Frank Sinatra, do The Voice, por isso o nome dele virou The Voice, né, foi na sonda espacial aí para correr o mundo. Então dizia-se que uma transmissão do Orson, aquele que anunciou, por exemplo, que o mundo estava sendo atacado por disco voador nos Estados Unidos, o pessoal citou que a transmissão dele percorreu o espaço e está no espaço até hoje andando. Mas isso nunca foi provado. A prova que se tem é o seguinte, você fez aqui a live, daqui a pouco termina a live. Como ela está nos servidores do Google, do YouTube, ela vai permanecer. Mas se fosse um programa de rádio, as pessoas que não assistiram agora nunca mais assistiriam esta transmissão, a menos que ela fosse gravada e retransmitida de novo. Então não tem como uma transmissão ela ficar vagando, né, para sempre. Ela não fica. A transmissão de ondas, né? De onda sonora ou televisiva, como for. A taxa de fecundidade global ela caiu para 2,3 filhos por mulher em 2024, pegando a maioria dos países do mundo, com exceção de alguns raros ali na África, que tem uma taxa de fecundidade maior do que essa. Mas a maioria dos países está abaixo da chamada taxa de reposição, que eles dizem que é 2,1, que eu acho que é bem maior do que isso, mas eles dizem isso, né? E eles citam aqui, eu levantei dados aqui, por exemplo, da Europa, onde na Itália tem o nascimento de 1,3 filho por mulher, Portugal 1,4 e a Polônia tem uma redução muito grande. Eles têm a projeção de que a região toda vai perder 150 milhões de habitantes ainda nas próximas 2 décadas, tá, pessoal? China e Japão enfrentam quedas acentuadas também. Eles dizem que a China vai cair de 1,4 bilhão para 711 milhões de habitantes. E o Japão de 128 milhões para 53 milhões de habitantes, sendo que a primeira tem 1,1 filhos por mulher e o segundo, o Japão, 1,3 filhos por mulher. E daí por diante, tem vários, América do Norte, enfim,
Vamos pegar aqui só o Brasil, para não deixar nós de fora, né? O Brasil tem uma taxa de fecundidade de 1,7. Eu acho até que é menos, mas é a média nacional.